vista estratégico, possibilitava a ação dos Estados Unidos em qualquer área do planeta. O inimigo era o comunismo internacional. E ele não estava vinculado apenas à União Soviética, ele estava ramificado no interior dos países democráticos, inclusive, através de organizações que professavam aquele ideário. Ora, isso atendia não apenas aos interesses políticos, mas econômicos dos Estados Unidos. Não podemos deixar de observar que os Estados Unidos sempre adotaram uma diplomacia de busca de resultados econômicos. Os Estados Unidos foram e são o país que vão à guerra para defender os interesses de uma corporação, às vezes de uma única corporação do seu país. Ora, terminada a Guerra Fria, qual é o cenário que se tem? O cenário é que esse inimigo não existe mais. E é interessante observar que rapidamente se criam novos inimigos. Alguns deles já foram aqui apontados em falas anteriores, mas eu gostaria de indicar o conjunto. Fundamentalismo islâmico, terrorismo, narcotráfico, instabilidade no terceiro mundo. A partir desses 4 eixos, você cria novamente a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos para a defesa dos seus interesses em qualquer área do planeta. Em qualquer área do planeta, ela estaria coberta por esse espectro desses novos inimigos. Muito bem. Naquele momento em que a Guerra Fria acabou, num primeiro momento, através do consenso de Washington e através de um discurso ideológico bastante forte, se acenou para o mundo com uma possibilidade de uma paz duradoura sob a liderança dos Estados Unidos. No entanto, logo na sequência, nós percebemos que não teríamos a paz e que, ao contrário, começou-se a perceber uma multiplicidade de conflitos que começaram a se espalhar pelo mundo. E as intervenções dos Estados Unidos continuaram, seja na Guerra do Golfo, seja na intervenção no Panamá para retirar do poder um ex-aliado, o general Noriega, depois na questão nos Balcãs, e assim por diante. E tivemos, portanto, um espraiar de conflitos que antes, devido à Guerra Fria, eles foram mais ou menos contidos. Já por volta de 1993, essa euforia dessa nova ordem, ela começa a dar sinais de esgotamento. Primeiro processo de integração da ex-esfera de influência da União Soviética ao mundo capitalista, ela não foi tranquila como se esperava. Os custos foram muito mais altos, as resistências maiores, e o grande cenário de expectativa, que era a Alemanha, dava sinais de problemas. Isso tudo colocava um cenário de incerteza para essa nova era de
prosperidade que se acenava. Além disso, tensões com fundamento em nacionalismos que haviam sido contidas durante a Guerra Fria, elas começaram a emergir novamente. Tá? Isso tudo vai fazer com que os Estados Unidos tivessem que ter uma preocupação com os novos cenários e possibilidades de conflito. É exatamente dentro desse contexto que me parece que surge a elaboração de um texto que vai ser fundante para a política externa dos Estados Unidos no próprio período, que é o Clash of Civilizations, do Samuel Huntington, que pensa em termos de estratégia de longa duração e que nos dá uma luz para pensar que, se de um lado esses conflitos que nós estamos assistindo, principalmente no Oriente Médio, eles podem ter uma base imediata no que se refere à questão do petróleo, no entanto, podemos pensar que eles vão muito além. E vão muito além por quê? Porque o que o Huntington prevê, e veja, a minha fala aqui não tem nenhuma concordância com a análise do Huntington, mas é demonstrar o quanto ela pesa na elaboração política nos Estados Unidos. A ideia é de que, se nós viermos a ter, e aparentemente teremos, ele está pensando, um novo conflito de proporções mundiais, ele não será um conflito envolvendo Estados, nações, ele não será um conflito envolvendo ideologias, ele não será um conflito envolvendo religiões, mas ele será um conflito envolvendo civilizações. E dentro do leque que ele vai tipificar de possíveis conflitos, o mais provável e ameaçador seria um que poderia vir de uma possível aliança entre a China, então emergente, e o mundo islâmico. E nesse sentido, era necessário que houvesse uma ação preventiva da parte da civilização